E agora eu vou falar sobre esse eu, como que eu posso me conhecer, me preencher, como que eu posso olhar para minha história de vida e tomar aquilo como força para que eu fique cada vez mais cheio e que eu possa transbordar, que o meu fazer, o meu trabalho, a minha profissão seja uma expressão daquilo que eu sou. Então eu tenho algo a oferecer, porque eu não estou vazio, tá? Então você vai enchendo isso aqui. Na verdade, você tem muitas coisas dentro de você, só que pode ser que você não enxergue isso. E aí você se sente vazio a todo momento. Tem coisas que você tem que você não se apropria delas. Tá? A gente trabalha muito isso na constelação familiar. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade na vida profissional dela, por exemplo, não consigo me comunicar com as pessoas. Ah, eu sou muito fechada, não tenho vontade de conversar com as pessoas. Aí você vai lá perguntar como que é a relação dela com o pai e com a mãe. Ah, não, minha mãe, ela é muito falante, ela não se toca, sabe? Ela fala sem parar, ela fala com todo mundo. Ela tá julgando na mãe aquilo que falta nela. Então é uma coisa que a pessoa tem. Ela tem dentro dela, só que ela nega, ela exclui, ela não se apropria. Então não é que você está vazio, é que você não consegue se apropriar daquilo que você tem. Você não consegue se apropriar e tomar força a partir disso, tá bom? E não consegue enxergar nada. Então tá sempre vazio. E tem coisas que te esvaziam, tá bom? O que são essas coisas? Eu vou listar aqui agora e você presta atenção para você identificar se você vai gabaritar, tá bom? Porque tem gente que às vezes gabarita, né? Tem todos os itens. Então, uma coisa que te esvazia é ser sugado. Quando eu falo ser sugado, não é quando você está fazendo muito por uma pessoa e aquilo tem um sentido. Não, é quando você está sendo sugado mesmo, sabe? Uma pessoa que está sempre num lugar que todo mundo critica ela, que todo mundo deixa ela para baixo, todo mundo segura, fala não vai dar certo, você não é boa nisso, você não vai conseguir. E fica sobrecarregando a pessoa. Então, imagina um adulto que tem capacidade de fazer as coisas por ele mesmo e fica lá jogando tudo para você. Faz para mim, é a tua obrigação. Você tem que cuidar de mim. Um adulto falando isso, não faz sentido, tá? Então, essa pessoa tá sugando, né? Então, a pessoa que suga a energia mesmo, que te deixa para baixo, tá? E isso vai te esvaziando, tá? Esse tipo de dinâmica. Relação que tem briga o tempo inteiro, sabe? Não tô dizendo que você não deva se doar nas suas relações, não tô dizendo isso, tá? Tô dizendo que você tem que prestar atenção para perceber quando você realmente está sendo sugado, tá? Porque isso vai te esvaziando. Outra coisa, não se cuidar. Barra curar. Ou seja, você está cheio de problema, cheio de dor, cheio de tristeza, de ansiedade, você não vai buscar ajuda. Você não vai buscar fazer uma terapia, você não vai buscar, de repente, ler um livro para te ajudar, ou você não cuida da sua saúde, você está sempre se destruindo, e isso vai te esvaziando. Aquele ser, a base da pirâmide vai ficando vazio. Aí a pessoa que está sempre se destruindo, ela vai se sentindo vazia. E aí ela sempre quer fazer alguma coisa para ver se alivia essa sensação de vazio. Aí não tem condição de prosperar, tá bom? Não ter lazer. É aquela história que eu falei no início. Imagina a diferença de um terapeuta que pode viajar, que pode ter o lazer dele. Quando ele volta das férias dele, ele vai atender um cliente. Ele está feliz, ele está descansado, ele está alegre. Vai ter uma qualidade melhor, tá? Então, quando você, mesmo sem ter condições, não arruma formas de ter lazer, você vai ficando vazio, tá bom? Não ter desafios. Sabe a pessoa que está com a vida estagnada? É tudo a mesma coisa. Ela gosta de tudo igualzinho.
no conforto. Às vezes está desconfortável, mas é o previsível, aquilo que ela conhece. Ela não busca desafio, não busca tentar alguma coisa diferente, não busca fazer um curso diferente, sabe? Porque essa coisa de não buscar desafio, muitas vezes vem da pessoa não acreditar que ela é capaz de lidar com aquele desafio. Isso vai te esvaziando, tá? Outra coisa aqui, não saber o que quer. Isso atrapalha demais a prosperidade. Às vezes a pessoa diz assim, eu vou cobrar X valor pela minha sessão. Tá, mas por que você cobra X valor? Sei lá, porque fulano cobra, porque alguém falou para eu cobrar esse valor. Não tem força. Você vai falar esse valor para o teu cliente, é como se fosse um valor que não está fechado, sabe? Que não tem uma razão de ser. Agora, quando você sabe o que quer, não, eu preciso definir esse valor porque eu tenho que ganhar tanto por mês, porque eu tenho esse plano, eu tenho essa conta para pagar, eu tenho esse sonho, esse projeto, eu preciso trabalhar tantas horas por mês, então esse é o meu valor, é por isso que eu estou cobrando esse valor. E também porque a minha técnica, o meu atendimento vale isso. Então, você sabe o que quer, aquilo tem força. O cliente pergunta o preço, você fala X, é X, tá? Isso é percebido no campo. Não basta você definir um valor pela sua sessão aleatoriamente, que não faz sentido, que para você não tem significado nenhum, tá? E aí você fala aquilo. É como se você falasse aquelas palavras voassem, né? Vão ali junto com o vento, tá? Então, não saber o que quer, não ter projeto de vida, não bancar aquilo que quer, isso vai te deixando uma pessoa sem graça, uma pessoa sem autenticidade, tá bom? E isso não vai atrair pessoas, tá? As pessoas que ficam no teu entorno não vão permanecer, não vão se interessar. Não tem nada novo, não tem nada diferente ali, tá? Não acolher a sua criança, tá? Que foi o que eu falei ontem. Então, quando você não acolhe a sua criança, a tua criança fica lá carente, insegura, tá? E por mais que as pessoas não entendam de constelação familiar, de dinâmica sistêmica, de criança e adulto, você chega num lugar e lá dentro de você é uma criança ferida, uma criança carente, a tendência é você repelir as pessoas e as oportunidades, tá? Porque tá ali aquela carência. Imagina uma pessoa que chega para fazer uma entrevista de emprego e ela tem uma criança muito carente dentro dela. Aquela pessoa, ela não tem uma segurança para responder uma pergunta, para falar das qualidades dela, porque ela ainda tem o medo de uma criança que se sente sozinha e insegura, tá? Então isso influencia o comportamento, a imagem que você passa, a sensação que você passa. Então é importante que você acolha a sua criança, como eu falei ontem, tá? Então, continuando, pessoal. A pessoa que não busca melhorar. Isso é algo que vai te esvaziando também. E isso está muito relacionado à questão da autoestima. Às vezes a pessoa diz, eu tenho baixa autoestima. E, por um lado, ela vai ter que trabalhar a criança dela, de onde que isso vem, ok. Só que ela também tem que buscar melhorar, tá? Então, se eu me sinto com baixa autoestima por causa da minha aparência, poxa, eu vou buscar melhorar isso. Como que eu posso me vestir melhor, me arrumar melhor? Como que eu posso aprender mais sobre estética? Tá? Eu me sinto com baixa autoestima na parte intelectual. Vai buscar melhorar isso. Ler mais livros, estudar mais. Então, você pode buscar aquilo que você sente que falta, tá bom? E essa busca por melhorar é muito importante para que você vá se preenchendo, para que você possa ter o que transbordar, tá bom? Então, a pessoa que está sempre buscando melhorar, ela sempre vai ter assunto, ela sempre vai conseguir se conectar com pessoas diferentes, porque ela está sempre em busca de melhoria. E a questão da baixa autoestima vai melhorando, vai resolvendo, porque ela está melhorando, tá? Então, isso é muito importante. E outra coisa que te esvazia é não
fazer as pazes com a sua história, com o seu passado, tá? Isso aqui é um processo, não é de uma hora para outra, tá? Não significa que você tem que negar todas as coisas ruins que aconteceram, fingir que tudo foi legal, fingir que você não sentiu dor, que você não sentiu raiva, não é isso, tá? É fazer as pazes mesmo. Antes de fazer as pazes, você tem que conseguir colocar para fora toda a dor, expressar a raiva numa sessão de constelação, ou você com você mesmo, ou numa terapia, ou com os seus familiares, do jeito que é possível para você. Aí você vai ressignificando, você vai fazendo as pazes com a sua história. Não fica mais com aquela coisa de, não queria que fosse assim, não devia ter sido dessa forma, minha mãe foi isso, meu pai foi aquilo. Num primeiro momento tem, sim, a raiva, você expressar a dor. Mas no segundo momento você segue em frente, não fica aprisionado naquilo e brigando eternamente com esse passado. Então isso é um processo, mas é um processo muito importante. Você buscar fazer as pazes com a sua história. Porque aí tudo aquilo que foi ruim, tudo aquilo que te prendia, começa a te fortalecer. Então muda totalmente. Tudo aquilo que te prendia agora é a sua força. Aí você pode pegar a sua história e fazer essa mudança na forma como você se relaciona com essa história, tá bom? Então, todas essas coisas que eu listei aqui são coisas que te esvaziam, né? Não fazer as pazes com a própria história é uma delas. Então, lista aí quais você se identificou para saber como que tá esse teu ser, quem você é, o que você tem a oferecer, tá bom? Porque se você estiver vazio, o que vai acontecer? Você mistura as coisas. Você quer no seu trabalho encontrar o seu valor, tá?